Estamos contentes de, mais uma vez, a oportunidade de estar aqui com os irmãos e juntos estudarmos a palavra de Deus. Eu gostaria que todos pudessem abrir a Bíblia, a palavra de Deus, no Evangelho segundo João, no capítulo 15. Evangelho de João, capítulo 15. Vamos meditar um pouco nas palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Meditar um pouco nos últimos momentos de Jesus ali antes da cruz. E dos ensinamentos que ele passou para os discípulos e para nós também. Todos encontraram? Vamos curvar nossa fronte e orarmos ao Senhor. Maravilhoso Pai, bondoso Deus, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui na Tua casa, Pai. Obrigado por estarmos com a Tua santa palavra aberta diante de nós. Pedimos perdão por nossos pecados, Pai. Pedimos que o Senhor prepare a nossa mente para que a nossa atenção esteja exclusivamente na Tua palavra, Senhor. Pedimos que Teu Santo e Bom Espírito ilumine cada palavra, Senhor, que for falada. E que o Santo Espírito também implante essa palavra, Pai, em nossa mente e coração, para que ela produza frutos para a honra e glória do Teu nome. Fique conosco, fique com os irmãos que estão em casa também, e que possamos ser abençoados pelo estudo de Tua palavra. É o que agradecidos te pedimos, no nome santo de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Bom sábado, irmã. Bom sábado, irmão. Hoje não vão ouvir sermão repetido, viu? A gente teve lá em Itobi e foi o mesmo sermão que nós pegamos a última vez aqui. Os irmãos, lembra? Foi no Evangelho de João também. Lembra o capítulo ou não? Não lembra, né? Foi o capítulo 14. Exatamente, o capítulo anterior e o capítulo 14. E nós gostaríamos de continuar, não é agora, com o capítulo 15, para a gente estudar um pouquinho ele. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 11. E depois vamos procurar fazer a exposição desses versículos. A minha versão é a Almeida, dessa mais nova, né? Então, talvez algumas palavras mudem. Mas todos nós sabemos que o sentido é o mesmo. 15, verso 1. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, a tira, ou a corta, né? E limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e vós, como a vara ou o ramo. Desse mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira. Assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara, secará, e os colhem, e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisso é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isto, para que a minha alegria permaneça em vós, e a vossa alegria, ou o vosso gozo, seja completo. Amém? Muito bem, irmãos. Então, numa exposição, logicamente, contexto histórico, contexto textual, só que é o mesmo contexto do sermão do anterior que nós pregamos aqui. O contexto aqui histórico são as últimas palavras que Jesus proferiu antes de ir para o Getsemane e depois ser preso e posteriormente morto. Ele é depois da Santa Ceia, não é? No capítulo 13 traz a Santa Ceia. No capítulo 13, Judas sai para trair Jesus. Então, todas as palavras ali do capítulo 14, 15, 16 e 17, eles são proferidos para os 11 discípulos apenas. Judas já não estavam mais. E
aqui nesse capítulo 15, Jesus, ele usa uma ilustração, uma figura de linguagem para explicar algo para os discípulos. É importante que tanto o 14 que nós estudamos, o 15, o 16, o 17 já é a oração de Jesus, o 18 já entra o Getsemane. Tudo isso, instruções que Jesus deu aos discípulos, a princípio eles não entenderam. E aqui no próprio capítulo 16, quem sabe a próxima vez a gente estuda um pouco o 16, nós vamos entender porque Jesus mesmo disse, eu tenho muito o que dizer, mas vós não podeis suportar agora. Olha, quando o Espírito Santo vier, ele vos fará lembrar de tudo que eu ensinei. Né? E o Espírito Santo vos guiará em toda a verdade. Então, foi importante Jesus ter pregado a eles, claro. Né? Mas só no Pentecostes, depois quando o Espírito Santo desceu, é que eles entenderam claramente todos os ensinamentos de Jesus. Agora aqui, nessa ilustração que Jesus faz sobre a videira, sobre o lavrador e sobre os ramos, aqui Jesus fala de algo que era conhecido do povo judeu, que era a igreja de Deus do Antigo Testamento. Porque no livro de Isaías, Isaías já conta ali uma parábola da uma videira, né, que Deus plantou, de uma videira que Deus cuidou, de uma videira que Deus fez tudo o que foi possível para essa videira. E se esperava que ela desse uvas doces. Mas essa videira veio dar uvas amargas. E essa videira lá de Isaías, a videira simbolizava o povo de Israel. E desde Abraão, essa verdade já foi falada, porque Deus chamou Abraão para se constituir um povo de Abraão e disse, eu te abençoarei e você será uma bênção para todas as nações. Então, as bênçãos que o povo de Israel recebiam de Deus, era para que eles transmitissem para os outros povos, para que eles conhecessem o Deus verdadeiro e se convertessem a esse Deus. Mas só que o povo de Israel o povo judeu se tornou um povo exclusivista. Ao invés de eles estabelecer pontes com as outras nações para que eles viessem, estabeleceu muros de separação, né? Eles não cumpriram o propósito de Deus para eles. Tanto que Jesus veio para o que era seus e os seus não o receberam. Mas aqui Jesus já diz, Jesus, sou a videira verdadeira. Meu Pai é o lavrador. E vocês são os ramos, ou são as varas ou os ramos. E Deus fala que toda vara, todo ramo que está conectado com ele, esse produz muito fruto. Então vamos ver aqui o que simboliza, né, esses símbolos, a quem eles se aplicam. O Pai, que é Deus, é o lavrador, é o que cuida da videira. A videira, o tronco da videira, da raiz, é o próprio Senhor Jesus. Assim como a ilustração do corpo. Né? Jesus é a cabeça da igreja, a igreja é o corpo, Jesus é a cabeça e nós somos membros uns dos outros. Na videira, Jesus é a videira. A videira é uma parreira de uva, né? E nós somos os ramos, ou as varas, né? E as varas e os ramos produzem folhas, flor e, finalmente, os frutos. Muito bem. Deus Pai é o lavrador, Jesus a videira, nós os ramos que deveriam dar frutos, pelo menos, não é? E os frutos? Os frutos têm duas aplicações. A primeira aplicação dos frutos é o fruto do Espírito Santo. Porque todos nós somos pecadores, membros da igreja. Todos nós, naturalmente, produzimos as obras da carne, da de Gálatas 5. Invejas, porfias, não é? Bebedice, glutonarias, prostituição, todas aquelas lá, as coisas que, não, né? Que é natural da carne. Mas quando nós aceitamos a Cristo como nosso Senhor Salvador, nós passamos pelas águas, nós recebemos o Espírito Santo. E o Espírito Santo implanta em nós a natureza espiritual. Não é?
E aí a natureza espiritual, normalmente, ela vai produzir frutos, ou melhor, o fruto do Espírito. Gálatas 5, né, a gente fala frutos do Espírito, mas na realidade lá, fala fruto. O fruto do Espírito é o amor. E, consequentemente, esse amor ágape, o amor verdadeiro, o amor que vem de Deus, que é dom de Deus, na nossa vida, ele produz aqueles demais, que é paz, não é? Que é alegria, que é benignidade, bondade, mansidão, temperança, todas aquelas maravilhas lá, né? Então, os frutos, a princípio, são esses frutos que Deus espera de mim e de você, que somos os ramos, os galhos da videira. Mas ao produzir esses frutos, que começa com o amor verdadeiro, os nossos parentes, os nossos vizinhos, os nossos amigos vão ser atraídos e vão querer saber por que nós somos essas pessoas diferentes. Por que nós não gostamos da mentira? Por que nós não gostamos de falar mal da vida dos outros? Por que nós não gostamos, né, de criticar as pessoas? Por que nós não endeusamos políticos e nem demonizamos políticos? Ele fala, mas você é diferente, vocês são diferentes. Então esse fruto do amor, ele faz com que outras pessoas sejam atraídas, e aí nós apresentamos a Cristo. E aí vem os frutos das almas ganhas para o reino de Deus. Esses são os frutos que Deus espera dos cristãos. Agora, nessa parábola aqui, é tipo uma parábola, né? Mas nessa ilustração aqui, eu creio que vocês já ouviram. Quantas pessoas já ouviram sermão sobre esse capítulo 15? Quantas já ouviram aqui? Será que teve alguém que nunca ouviu sermão sobre esse capítulo? Todos ouviram. Eu poderia perguntar quantos sermões vocês ouviram sobre esse capítulo. E muitos sermões já foram pregados. Mas eu gostaria de focar algo aqui que depois de 65 anos, né, de adventista, Deus me mostrou. Né? Deus me mostrou isso. Que aqui está revelado 4 tipos de varas, 4 tipos de ramos. E representa os 4 tipos de cristãos que estão aqui na igreja hoje. Então nós vamos aqui, nessa exposição, pela palavra de Deus, procurar cada um de nós, ver qual grupo desses 4 aparece aqui. Na realidade são até 5. Mas nesse, com a graça e misericórdia de Deus, ninguém vai estar. Né? Nesses 4. E a princípio aqui nós vamos começar com esses 4 grupos. E começa aqui, o verso 2. Nós já falamos, né, da videira, do lavrador. O 2 diz, toda vara ou todo ramo em mim, que o quê? O que diz aí, irmãos? Leia a Bíblia, irmãos. Nós estamos aqui para ler a Bíblia. Toda vara, nós vamos bater papo, conversar tudo, mas aqui, né, que vamos ler a Bíblia. Toda vara em mim, que o quê? Não dá fruto. Então, o primeiro grupo de membros de igreja, os primeiros ramos, não é, que é apresentado aqui, são aqueles que o quê? Não dão frutos. São pessoas que falam mal da vida dos outros. São pessoas que... Oi? É a irmã que está falando aí, hein? Que conversam no culto, né? Enquanto a palavra de Deus está sendo pregada. Enfim, todas aquelas obras da carne lá. São pessoas que produzem isso e não produzem os frutos do Espírito. Amor, bondade, mansidão. Então, esse grupo aqui, né, ele não dá fruto. E o que se faz com esse grupo? O que diz a palavra aí? O que se faz? Acorta. Na minha diz atira, mas não importa, acorta e atira. Agora tem 3 interpretações sobre isso aqui. Uma nem vou falar porque, né? Vou falar da mais comum. A mais comum diz que esses aqui são aqueles membros da igreja que não produzem fruto, como nós já falamos. Então, o viticultor, Deus, corta eles e lança lá no fogo para queimar. A maior parte das pessoas acreditam nisso. Mas, biblicamente, nós vamos ver que não são. Não é? E para nós provarmos que não são, nós vamos começar vendo a original dessa palavra corta, tira, e depois, na Bíblia mesmo, nós vamos ver quem são esses que são jogados ao fogo. O título do sermão é Varas, ou
ramos, que somos nós. 2 pontos. 2 destinos para nós. Frutos ou fogo. Né? Frutos ou fogo. E aqui, toda vara em mim que não dá fruto, a corta ou atira. O que quer dizer isso? Oi? Isso, irmão. Mas veja bem, mas aqui está falando corta, tira, né? A minha versão, inclusive. Né? Queridos, essa palavra no original grego é a palavra aió. E irmãos sabem que a Bíblia muitas vezes, né, tem essas diferenças assim, porque tem palavras, né, polissemia, né, tem vários significados, né? E o aió, ela pode significar tira, corta, pode significar isso. Mas ela pode significar também, se você for lá na multiplicação de pães, quando Jesus multiplicou pães, 5.000 pessoas comeram e sobraram muitos pedaços, não é? E Jesus mandou fazer o quê? Recolher, né? Ajuntar aqueles pedaços, né? Essa palavra é aió. E diz que levantaram não sei quantos cestos de pães. É a mesma palavra de cortar, de tira. Levantaram. Então, pode ser levantar também. E, se você for lá, quando Jesus foi crucificado, e Jesus, pela fraqueza que estava, caiu e não conseguia mais levar a cruz, eles pegaram o varão sirineu e colocaram a cruz sobre Sirineu. Sabe qual que é a palavra lá? Para colocar a cruz sobre os homens de Sirineu? Sabe o que é? É aió. E Sirineu, o que fez? Ele levantou a cruz. Então pode ser levantar. João 1,29. Versículo que a gente devia saber de cor, né? João Batista vê Jesus e o que João Batista fala? Eis, Cordeiro de Deus que tira o pecado. Tira. Aió. E a palavra de Deus diz que Jesus carregou os nossos pecados sobre ele. Queridos, então se nós usarmos aqui toda vara em mim que não dá fruto, atira ou a corta, né? Pode ser traduzido como a levanta. A minha esposa lá em casa, às vezes tem um quintalzinho lá, né? Às vezes joga uns tomatinhos cereja lá e nasce uns pezinhos de tomate cereja. E esse ele começa a se espalhar assim e dá bastante tomatinho, né? E só que aquele tomatinho tem que fazer o quê? Pôr uma estaca nele, né, irmão? Levantar ele. Porque senão fica lá no chão, né? Barro, tudo. E a videira também, aqui que Jesus está falando, faz aquela parreira, né? Para que ela fique em cima, porque senão ela vai rastejar. Né? Então, quando está dizendo aqui que essa vara não dá fruto, ela não dá fruto porque ela está caída lá. Ela não dá fruto porque ela está lá na lama. Não é? E o agricultor, Deus, imagine se ele vai fazer isso, cortar e jogar, queimar. Não, vai cuidar dela, vai levantar ela, vai amarrar ela na parreira, para que ela dê fruto. Não é? Sabe por que Deus faz isso, irmãos? Jesus faz isso? Porque lá Isaías diz que, profecia sobre o Messias, que ele não quebraria, não esmagaria a cana quebrada. E ele nem apagaria a chama que fumega. O que quer dizer isso? Quer dizer que aquele irmãozinho, irmãzinha, que está ali, né, quebrado pelo pecado, que está ali no chão, que está ali caído, Jesus não esmaga a cana quebrada. O objetivo de Jesus é restaurar essa pessoa. Um irmão que está com a chaminha da fé apagando, está quase apagada. Jesus não apaga a chama que fumega, mas ele procura reacender. E aqui é o que Jesus fala. Aqui. Joel, mas você está falando isso aí, mas pode ser corta, pode ser tira. Porque aqui nós vamos ver um versículo, e eu já vou mudar um pouquinho, passar já para esse versículo, não é? Para que a gente entenda que, biblicamente, essa interpretação de que toda vara em mim que não dá fruto, atira, é aquela que joga no fogo, não é. Vamos ver essa que é jogada no fogo, qual que é. Verso 6. Veja aí qual que é. Verso 6. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora com a vara e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Se alguém não estiver em mim. Agora aqui no verso 2,
Diz toda vara que está em mim. O problema aqui não é o fruto, se está dando ou não está dando. O problema aqui é estar ou não estar em Cristo, na videira. Isso mostra que Jesus está muito mais preocupado com o teu relacionamento com Ele, por você estar ligado a Ele, do que se você está dando fruto ou não está dando fruto. Tá certo? Por isso que Jesus disse, o que vem a mim, o que está em mim, de maneira nenhuma eu lanço fora. Por isso que essa interpretação, quem não dá fura, corta e joga lá no fogo, não, joga nada. Pode futuramente acontecer isso, mas isso só vai acontecer se essa pessoa desligar de Cristo. Enquanto estivermos ligados na videira, não tem problema. Por isso que aquele que perseverar, ligado em Cristo até o fim, esse será salvo. Tá certo? Pois é, queridos. Mas o que significa esse poda, né, que o irmão disse lá? E o que significa, irmãos? São aqueles irmãos da igreja e irmãs da igreja que estão com algum pecado na sua vida e que está destruindo a sua vida, que está impedindo a produção dos frutos do Espírito, não é? E ela não cresce. E aí ela precisa ser trabalhada. E o viticultor ali, ele vai fazer o quê? Ele vai disciplinar esse filho e essa filha querida. Porque Jesus disse que eu disciplino a todos quanto amo. A disciplina é um ato de amor. A disciplina não é para o mal do membro, é para o bem. Quando o irmão disse lá, quando vai podar, quando vai ajeitar o galho lá, vai cortar, vai doer, né? Mas é para o bem. Né? Então, irmãos, e quando esse pecado se torna até público, aí a própria igreja, seguindo as orientações bíblicas, pode chegar até a disciplinar um membro. Mas disciplinar para que esse membro acorde, para que ele volte a dar frutos. Tá certo, irmãos? Então, esse é o grupo de irmãos que são amados por Cristo, devem ser amados por nós também, deve ser ajudado por Deus, deve ser ajudado por nós também, para que eles venham a dar frutos. Mas eu disse aqui que são 4 tipos de membros de varas, não são? E é simples. Veja aqui, olha. Toda vara em mim que o quê? Não dá fruto. Então um grupo não dá fruto. E o outro grupo? Ele limpa todo aquele que dá fruto. Então não dá fruto para que dê o quê? Mais fruto. Então tem o grupo que não dá fruto, tem o grupo que dá fruto, tem o grupo que dá mais fruto, mas o objetivo de Deus para todos nós, qual é? Verso 8. Qual é o objetivo para todos esses grupos, para todos nós? Nisso é glorificado meu Pai, que o quê? Que deis muito frutos. Deus está trabalhando com todos nós, aqueles que não dá, aqueles que dá, aqueles que dão mais, para que todos cheguem a dar muitos frutos. Esse é o trabalho de Deus. Mas qual que é o segundo grupo aqui? Toda vara em mim que não dá fruto, atire. Então, esses são aqueles que estão no pecado e Deus vai trabalhar com eles, vai disciplinar. A melhor maneira de ilustrar isso aqui, sabe o que é, irmãos? É o pai, a mãe com os filhos. Alguém falou alguma coisa? Não, né? É o pai ou a mãe com os filhos. Veja bem, Deus disciplina aqueles que amam, aqueles que são seus filhos. O pai e a mãe disciplinam seus filhos. Nenhum pai, nenhuma mãe, né? A Toninha está andando por aí, né? Fazendo entregas, né? E de repente, né, Toninha? Você vê o menino lá, fazendo umas coisas erradas lá, você vai lá e dá uma disciplinada nele. Não dá. Não é teu filho. Jesus disse que aquele que não disciplina é bastardo. Não é filho legítimo. A gente disciplina o filho do jeito que a gente ama. Agora, aqueles que têm filhos pequenos, né? Papai e mamãe, de repente estão lá almoçando, né? E de repente, uma criança, sei lá, de 5 anos, por aí, 6 anos, 4 anos, sei lá. Ele está ali, de repente tem um suco lá, e de repente ele, não quero esse suco. Não quero, não quero, não quero.
Aí o que o papai e a mamãe faz? Olha só que belezinha, que gracinha, tem opinião própria. Olha que belezinha, ele já luta por aquilo que ele quer. Muitos fazem isso, né? Mas o bom pai, a boa mãe não faz isso. Ele tenta dobrar esse cipó, porque não cipó dobra os próprios pais. Não é verdade? Há disciplina, com amor, com carinho, não é? Porque é para o bem das crianças, não é verdade? E é assim que Deus faz conosco também, para o nosso bem. Agora veja bem, ninguém gosta de disciplinar um membro de igreja. Deus não gosta de disciplinar seus filhos. Nem um pai e uma mãe gostam de disciplinar seus filhos. Por isso que o pai e a mãe e Deus, né, faz de tudo conosco. Nos dá bênçãos, né? Nos dá vida, nos dá saúde, nos livra dos perigos. Não é? Para que nós reconheçamos que Ele é Deus na nossa vida, para que nós possamos buscá-lo, ter uma comunhão com Ele, não é? Para que os frutos comecem a aparecer, mas de repente a gente não liga para isso. Não é? Então aí há necessidade da disciplina. Mas agora tem um outro grupo aqui. Ele limpa todo aquele que dá fruto. Esse grupo são aqueles que já dão frutos. Mas aqui diz que limpa. Não é? O que quer dizer isso? Mas limpa esses que dá fruto para que eles deem mais frutos ainda. E o que é o limpar? O servo do Senhor diz que certa coisa, né, pontinhos, pontinhos, são obreiras de Deus para aperfeiçoar o nosso caráter. O que são obreiras de Deus para aperfeiçoar o nosso caráter? Vocês lembram de preencher os pontinhos? Provações. As provações que vêm à nossa vida são obreiras de Deus para que nós possamos dar muitos frutos. Não é pecado na vida, não é. Não é? Mas às vezes a gente está um pouquinho até acomodado, né? E Deus permite que venha provações em nossa vida, porque através dessas provações nós possamos ser aperfeiçoados e produzir mais frutos. Isso é o amor de Deus. Irmãos queridos, isso é uma bênção, irmãos, porque é para a honra e glória de Deus. Por que nós admiramos a vida de Moisés? Ele ficou 40 anos no deserto se preparando para tirar o povo de Deus de lá. E depois mais 40 anos no deserto aguentando aquele povo rebelde. E foram todas essas provações que vieram para ele que tornou ele o homem mais manso da terra. E nós amamos. Daniel, né? Você não vê pecado na vida de Daniel, mas provações tem muitas. E que bênção que é a vida de Daniel, porque nos inspira, não é verdade? Paulo, e que falar de Paulo? Né? Quantas provações na vida dele? Um espinho na carne, que ele teve que conviver com esse problema, não é? Que muitos acreditam, a maioria acredita que é um problema na vista, né? A vida toda dela é com o cristão. E orou 3 vezes a Deus, não, minha graça te basta, meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, nas provações. Então, esse segundo grupo é aquele grupo que muitas vezes Deus permite as provações, mas é para o nosso bem também. Mas, queridos, vamos seguir um pouquinho adiante, verso 3. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então, veja bem, irmãos, a nossa única regra de fé e prática é a palavra de Deus. É aqui que nós vemos como está o nosso caráter, né? Se ele não está dando fruto, se ele está dando pouco fruto, se ele precisa ser levantado, disciplinado, ou se precisa, né, de algumas provações. Mas agora, irmãos, verso 4. Está em mim, e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiverdes na videira. Assim também vós, se não estiverdes em mim. Veja o foco aqui há uma palavra que aparece desses versículos que nós lemos, 10 vezes aparece ou mais, é permanecer em mim, está em mim. Não é? E aqui Jesus novamente está em mim e eu em vós. Isso é comunhão, irmãos. Isso é relacionamento, irmãos. É isso aqui que vai determinar se você não vai dar fruto, vai dar pouco fruto ou vai dar muito fruto.
Você está com a Bíblia aberta aí. Você vai esperar só sábado que vem para abrir ela de novo? Você vai ficar uma semana sem estar em Cristo e Ele em você? Se nós fazemos isso, irmãos, nós estamos desligando da videira. Nós não estamos permanecendo na igreja, na videira. E aí vai acontecer aquilo. Toda vara, todo ramo que não está em mim, ele vai secar espiritualmente. Queridos, relacionamento com Cristo. Se todo dia eu estudo a palavra de Deus, todo dia eu oro com Deus, se eu estudo a lição da escola sabatina, se eu procuro estar aos cultos na igreja, se eu procuro esse relacionamento com Cristo, irmãos, automaticamente, naturalmente, os frutos do Espírito vão aparecer, as almas vão ser ganhas para Cristo. Verso 5. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Dar fruto sem comunhão com Cristo não funciona. Pode até dar fruto, como o povo de Israel produzia fruto. E Jesus falou para eles lá no Sermão da Montanha: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês percorrem a terra e o mar para fazer um prosélito, e depois de tê-lo feito, fazei dele filho do inferno 2 vezes mais do que vós. O que é fazer prosélito? O que é proselitismo? Quem pode me falar? É trabalho missionário, irmão. Fazer prosélito é você ir dar um estudo bíblico para um batista, para um pentecostal, depois ele vem aqui e batiza na igreja. Isso, o povo de Israel fazia isso. E Jesus falou que eles faziam até, olha, ia mar, terra, mas quando trazia eles, fazia deles 2 vezes mais filho do inferno do que deles. Por quê? Porque ao invés de trazer eles para um relacionamento com Deus, para um relacionamento com Cristo, traziam eles para um legalismo, para uma salvação pelas obras. E aí acontecia o que acontece com boa parte de Laodiceia, não é verdade? Diz: rico sou, estou abastado e não tenho necessidade de nada. E é pobre, miserável, cego e nu. Sabe, irmãos? Então, queridos, o relacionamento com Cristo. Aí nós vamos trazer as pessoas para Cristo. E a obediência aos mandamentos, irmãos, vai ser uma consequência natural aqui. Como nós já lemos, mas nós vamos chegar daqui a pouquinho lá, tá certo? Verso 6, nós já vimos, né? Se alguém não estiver em mim, será lançado fora com a vara, secará, e os colhe, lança no fogo. Então, precisamos melhorar o nosso relacionamento com Cristo. Porque até aqueles que não dão fruto, eles estão salvos. Porque eles estão em Cristo. O problema é não estar em Cristo. Verso 7. Se vós estiverdes em mim. Olha, mais uma vez, aqui é direto isso. Tem muito mais do que frutos aqui. A palavra estar em mim, permaneça em mim. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiserdes e vos será feito. Como estão as nossas orações, irmãos? Elas estão sendo respondidas. Elas são orações poderosas que são respondidas. Ou são orações que parecem que não passam do teto? Muitas vezes nossas orações não são respondidas porque nós estamos negligenciando a comunhão com Cristo. É isso que diz. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras, estudo da Bíblia, irmão, estiverem em vós, mas estiver, isso é continuidade, é uma coisa contínua. Não é hoje, hoje eu fui na igreja, estudei Evangelho de João, agora sábado que vem eu volto lá e estudo mais um pouco. Não é. A palavra de Deus é pão da vida.
Você não vai deixar de jantar hoje porque você jantou ontem. Não é verdade? O que você jantou ontem não vai te dar força para você viver o amanhã, o depois. E você querer estudar a palavra de Deus aqui, querer viver muito tempo sem estudar a Bíblia, você vai ter problemas. Não é? Se vós estiverem em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiserdes, vos será feito. Opa! Tudo? Tudo. E isso aqui não é a teologia da prosperidade. Porque você está em Cristo. E as palavras de Cristo estão em você. As suas orações não serão egoístas. As suas orações serão feitas segundo a vontade do Pai. Porque você está nele e ele está em você. E é ele que opera em você, tanto querer como efetuar. É o Espírito Santo que intercede por você. Porque nós não sabemos orar. Romanos capítulo 8, nós não sabemos orar. Mas quando nós estamos em Cristo e Cristo está em nós, então você vai ajoelhar e orar. Ó Pai do céu, abençoe aquele irmão que não gosta de mim na igreja, Pai. Olha quanta coisa ele procura fazer contra mim, mas tem misericórdia, Pai. Ele é teu filho, eu sei disso. E o Senhor o ama, o Senhor morreu por ele. Ah, Pai querido, essa vizinha que fica me xingando e falando mal da minha vida para todo lado. Abençoe ela, Senhor. Ajude ela, derrama suas bênçãos para que o teu amor entre no coração dela. Né? Tudo que fizeres, vos será feito. Verso 8. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto e assim sereis meu discípulo. Queridos, olha aqui. Quando eu e você estivermos em Cristo, Ele estiver em nós, produziremos muito fruto. E quem que será glorificado? O Pai que está nos céus. Assim resplandeça a sua luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, para que o vosso Pai Celestial seja glorificado. Ah, querido, como é lindo uma pessoa que é fervorosa, que trabalha para Cristo, mas é uma pessoa humilde, mansa, é uma pessoa, né, que não se considera melhor que ninguém, né? Humildade é isso. Humildade não é você achar, eu sou pior que todo mundo. Isso não é humildade, isso é baixa autoestima. Né? Humildade é você não se sentir melhor do que ninguém. É o respeito que você demonstra a todas as pessoas. Aqueles que creem como você, aqueles que creem diferente. Eu dei um banho de Bíblia naquela hora. Nossa, provei para ele que a alma morre. Olha, provei para ele que é o sábado, que é o dia de guarda. Olha, ele ficou até com vergonha. Você ganhou um debate, perdeu uma alma. E pergunta se você está bem com Deus. Pode ter certeza que não está. Né? Irmãos, verso 9. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no amor de Cristo. O amor de Cristo. O amor que ama a todos. O amor que não busca os seus próprios interesses. O amor que não, eu gosto daqueles que gostam de mim. Não é isso. O fruto do Espírito é o amor. E Jesus disse: nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. A maior prova do discipulado é o amor. Seguir a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus, está errado. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém... Primeiro vem o amor, primeiro vem a coisa, depois uma santificação sem amor. Aos fariseus, graças te dou, Senhor, porque não sou como os demais, roubadores, adúlteros, eu faço isso, eu faço aquilo. Puxa vida, era um santinho, né? Mas o amor, ó, não existia.
se andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Santificação. Purifica de todo pecado. Se tiverdes comunhão uns com os outros, Deus não pode nos santificar. E nem perdoar os meus pecados, se eu não perdoei o meu irmão. Não é isso que Jesus disse lá no Sermão da Montanha? Não é? Se você não perdoar, vosso Pai Celestial não perdoará a vós. Mas vamos concluir aqui, irmãos. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Não existe comunhão com Cristo. Não existe amor de Cristo implantado em nós sem obediência. Aqueles que amam a Cristo são aqueles que mais fazem trabalho missionário. Aqueles que amam a Cristo são aqueles que mais procuram guardar o sábado. Aqueles que amam a Cristo e que o amor de Deus está neles são aqueles que procuram mais cuidar do seu corpo, porque a morada de Deus é templo do Espírito Santo. Não é? Essa questão de falar contra o legalismo não é ir contra a lei, não é ir nada. É ir contra o mau uso. Não é? E por fim, irmãos, quem quer ser feliz aqui? Todo mundo quer ser feliz. E essa mensagem termina com o verso 11. Tenho-vos dito isso para que a minha alegria, o vosso gozo, permaneça em vós. E a vossa alegria, o vosso gozo seja completo. Ah, queridos, Jesus, Deus, é o que mais quer que você e eu sejamos felizes. Que nós tenhamos gozo completo. Felicidade completa. Queridos, e Jesus aqui está falando com os discípulos, com os 11 apenas. E depois que eles foram cheios do Espírito Santo, batizados com o Espírito Santo, eles saíam e pregavam para todo mundo. Eles tinham junto a panela, não todos sabem, mas todos os dias tinham junto a panela. Tinha ou não tinha? Tinha ou não tinha? É bíblico ou não é? É. E todo dia a alma se convertia ao Senhor. Não é? Ah, querido, só que eles eram presos. Eles eram açoitados. Mas eles saíam da prisão felizes, cantando por ter sofrido por Cristo. Alegria completa, gozo completo. Essa alegria, esse gozo completo, irmãos, não é que só coisas boas vão te acontecer e vai me acontecer. Ninguém vai ficar alegre, feliz se perdeu o emprego. Se teve um diagnóstico de um câncer, ninguém vai ficar feliz, alegre com isso. Mas você vai ter um Deus que vai te fortalecer nessas horas também. Não é? Tem umas jovenzinhas aqui, né? Jovem aqui. Quando um jovem arruma um namorado, uma namorada, fica muito feliz, não é verdade? Quando tem um aumento salarial, fica muito feliz também. Esses são momentos, né? Mas esse gozo, essa alegria é algo permanente. Veja o apóstolo Paulo preso numa masmorra, né? Escrevendo: regozijai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos sempre. Aprendi a estar contente em qualquer circunstância da vida. É essa alegria que Deus quer que eu e você tenhamos. Amados, que Deus nos abençoe, não é? Que nós possamos, pela graça de Deus, aumentar a nossa comunhão com Cristo, com o estudo da Bíblia. E não se preocupe se você não está dando fruto. Se você ainda faz fofoca, se você ainda é uma pessoa briguenta ou briguento, se ainda você... Não se preocupe todo dia estudar a palavra de Deus. Se preocupe com isso. Porque isso é estar em Cristo. Porque você de você mesmo, eu de mim mesmo, nada poderei fazer. Foi o que nós estudamos. Mas em Cristo, quem está nele, esse produz muito fruto. Que Deus nos ajude a isso. Obrigado, Senhor, por esse hino tão inspirador. Ajude-nos. Até o próximo sábado. Todos os dias, reservamos um tempo para louvar o Teu nome, para abrir a Tua palavra e, particularmente, nos alimentarmos dela, Senhor. E que nós possamos dizer: guardei a Tua palavra no meu coração, para não pecar contra Ti.
que possa ser uma realidade na vida de cada um de nós e de todos que estão nos assistindo também. Quero que agradecemos no nome santo do Senhor Jesus. Amém.